E aí, pessoal, tudo bom? Então, chega de enrolação, bora finalmente começar aqui nossas aulinhas. E lá vamos Agora a gente vai nós? ver a legislação aplicada ao nosso concurso para auxiliar de autópsia da Polícia Científica, também serve para perito, o que eu gosto de brincar aqui, chamar de a Bíblia do perito, a Bíblia da perícia, a Bíblia do auxiliar, porque, cara, cai muita questão sobre esse conteúdo que a gente vai estudar agora. E se você tiver esse conteúdo na pontinha da língua, pode ter certeza, pelo menos, sei lá, 30% da prova você já tem. Porque se esse concurso que vier, pelo menos da Polícia Científica de Goiás, seguir os moldes do concurso anterior também da mesma polícia, vai ter as questões específicas, e as questões específicas vão ter um peso maior, e muitas das questões específicas são exatamente sobre o conteúdo que a gente vai ver aqui e agora. Então, bora lá. Primeiro eu vou tentar botar aqui na tela, tá? Porque eu vou lendo aqui. A gente vai ler o CPP, o título 7º, capítulo 2º do Exame de Corpo de Delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Vocês já devem estar carecas de saber que esse Código de Processo Penal nosso, ele sofreu uma alteração. Inclusive, tem aqui a menção embaixo, redação dada pela Lei número 13.964 de 2019, que foi justamente o pacote anticrime que alterou a nossa lei. Antigamente não tinha uma menção direta à cadeia de custódia, embora, logicamente, a cadeia de custódia seja um conteúdo que já faz parte da realidade da perícia criminal há mais de 50 anos, mas não tinha essa menção expressa. E com todo o pacote anticrime, isso vem mudando, as polícias científicas vêm ganhando um papel muito mais relevante hoje em dia, e tudo isso tende a aumentar ainda mais porque, graças aos deuses, hoje até a sociedade em geral já compreende o papel que a polícia científica desempenha, o papel que uma cadeia de custódia desempenha, o papel que vestígios, que provas técnico-científicas desempenham. Mas enfim, bora lá. Inclusive aqui, a proporção que a gente vai estudando, eu vou mencionando alguns artigos, comentando, e a gente vai conversando. Então, bora artigo por artigo, eu quero fazer esse esquema com vocês. Bora começar então. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Essa que é uma redação original desde a publicação do CPP, não é uma alteração, e é uma coisa bem óbvia, pessoal. Quando a infração deixar vestígios, aqui eu quero fazer um parênteses. Eu tenho um professor, assim, eu tinha, né? Mas eu gosto de dizer que eu tenho porque, para mim, um professor que foi professor durante um período é meu professor durante toda a vida. Que ele dizia que não existe crime que não deixa vestígios. Todo crime deixa vestígio. Agora a questão é saber se aquela pessoa que vai investigar, ela tem a capacidade técnica, tem os meios necessários para se apurar esses vestígios. Mas enfim, aqui é só um parêntese. Quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito. Deixa eu só desativar meu celular aqui rapidinho, porque senão toda hora vão atrapalhar a gente. Eu tô em 1001 grupos e é muita coisa. Só deixar aqui, abaixar um pouquinho o áudio dele. Então, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. O que é o exame de corpo de delito? Muitas pessoas pensam que o exame de corpo de delito é só um exame de lesão corporal. Gente, não é. Exame de corpo de delito é qualquer exame que tenha por finalidade auxiliar, clarear, facilitar o entendimento da dinâmica dos fatos, envolvendo cadeia de custódia, envolvendo coleta de provas, qualquer coisa relacionada aos vestígios, às perícias em geral. Tudo isso é corpo de delito. Corpo de delito, o nome já diz. São coisas que ajudam você a identificar a autoria, a materialidade de um delito, direto ou indireto. E aí aqui eu já vou fazer outro comentário também. Em alguns casos esse exame vai ser feito indireto. E como que é o exame indireto?
é quando o perito ele não vai diretamente ao local, ele, por exemplo, o perito criminal vai examinar o local por fotos que outra pessoa tirou. É quando o médico legista ele não examina diretamente uma pessoa, ele vai examinar um laudo que um outro médico fez, ele vai ler o laudo e vai dizer, ah, tá, isso aqui quer dizer que é isso aqui e tal, entendeu? Isso era muito comum em regiões em que não havia polícia científica e, por exemplo, no caso de lesão corporal de Maria da Penha, por exemplo, que a mulher apanhou do marido, apanhou do companheiro. A mulher, ela não ia ser examinada diretamente por um médico legista, ela era examinada por um médico de um hospital municipal, o médico plantonista de um hospital municipal, então, que tinha feito aquele atendimento, ele faria o laudozinho dele bonitinho, com aquela letrinha maravilhosa de médico, e passava então esse laudo, esse relatório, na verdade, não é um laudo, esse relatório que ele tinha feito para o médico legista, um titular da Polícia Científica. E esse titular da Polícia Científica, então, ia fazer o laudo dele com base naquele documento. Isso é exame de corpo de delito indireto. O caso do perito criminal é o que eu tinha dado exemplo. O perito criminal que não foi ao local de suposto crime, onde o suposto crime ocorreu, e ele examinou aquele local apenas por uma foto que, sei lá, um agente de polícia foi ao local e tirou. Deu para entender? E isso é mais comum do que a gente pensa nos interiores, porque em alguns interiores tem uma distância gigantesca do núcleo da polícia científica para o local onde supostamente ocorreu o crime a ser periciado. E às vezes são infrações de pequeno potencial ofensivo, sei lá, é uma infração em que, sei lá, a pessoa arrombou um cadeado, rompeu um cadeado, adentrou e furtou, sei lá, uma televisão. Então, assim, a gente tem que raciocinar um pouco. O ideal seria que o perito fosse, mas será que compensa para o Estado, para todo mundo, o perito deslocar por 5 horas, que às vezes dura até mais, dependendo da regional, tipo, 5 horas só para ir, só para tirar foto de um cadeado, tentar ver se tem algum outro vestígio, que provavelmente não vai ter, porque às vezes se passaram, sei lá, 4 meses, e aí que a pessoa percebeu, e aí que acionou a Polícia Civil, uma coisa que já tem 4 meses, que só teve um cadeado quebrado. Será que vale a pena realmente deslocar durante 5 horas, percorrer, sei lá, 700 km para ir e para voltar, sendo que esse exame pode ser feito de forma indireta por um agente que já mora na cidade, que para ele ir lá tirar foto do cadeado e mandar para o perito é questão de meia hora. Então são coisas que a gente tem que ponderar bastante. Então daí a importância do exame de corpo de delito indireto. Não podendo suprir a confissão do acusado. Isso aqui é lógico, gente. A gente não está mais em regime militar, a gente não vive ditadura, não vive nenhuma coisa do tipo. A gente vive em um Estado democrático de direito e, cara, a confissão do acusado como meio único para se condenar alguém é uma coisa de imbecil. Inclusive, até a confissão do acusado, mesmo que haja outras provas, já é uma coisa que, assim, eu particularmente acho que nem se deve levar muito em conta, porque isso aqui vai da psique de cada um, a pessoa pode ser paga para confessar algo que não fez, mas enfim, o que importa é que a confissão do acusado não vale de praticamente nada. Inclusive, se você chegar numa delegacia e confessar que fez um crime, as pessoas vão dizer, cara, bacana, qual o crime? Cadê o corpo? E tudo mais, entendeu? Confessar por confessar, você confessa qualquer coisa, mas a questão tem vestígio? Vai ser feito exame de corpo de delito, não interessa, é uma obrigação do Estado fazer esses exames, porque logicamente, gente, pode ser que isso vire um processo criminal, e quando virar um processo criminal, o que mais vai ser relevante para o eventual sentença no final desse processo, cara, vai ser as provas colhidas nessa fase aqui pela Polícia Técnico-Científica. Parágrafo único, então. Dá-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva: inciso 1º, violência doméstica e familiar contra a mulher; inciso 2º, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Isso aqui é uma questão de dar prioridade aos grupos mais vulneráveis, mulheres, crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência. Eu não tenho certeza, mas eu diria até que isso aqui é fruto de tratados internacionais. Tem a cara de ser fruto de um tratado internacional, mas eu não vou nem me aprofundar. O importante é saber que dá-se uma prioridade a esses grupos vulneráveis: mulheres,
crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência. E aqui mulher, vale destacar, tá? É no caso de violência doméstica e familiar. Por exemplo, uma mulher foi atropelada. Não vai se dar prioridade ao exame de corpo de delito dela, porque não foi em razão de uma violência doméstica ou familiar. Foi uma coisa eventual, entendeu? Agora, a mulher que estava em casa a banho do marido, isso sim é um caso de violência doméstica e familiar, então vai se dar prioridade a esses casos. E aqui, quando for criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, como não menciona que seja no caso de violência doméstica ou familiar, em qualquer caso, dá-se a prioridade. Vale destacar que eu vi que algumas polícias científicas não está se dando prioridade a isso. Inclusive, eu nem sei se isso está realmente em confronto com a lei, eu imagino que esteja. Tem toda como eu posso dizer, um malabarismo das procuradorias dos estados, porque isso muda um pouco a forma de trabalhar das perícias criminais, das perícias médico-legais, porque já tem muita coisa acumulada e as pessoas não acharam por bem dar prioridade a esses grupos, mas aí é uma coisa que, sei lá, talvez você tivesse até que acionar judicialmente, porque, cara, se está na lei tem que cumprir. Não interessa o que cada polícia científica vai achar, o que cada Procuradoria-Geral do Estado vai achar. Não sei qual que é o malabarismo, mas a gente tem que saber o que está na lei, e o que está na lei é isso aqui. Tem que dar prioridade a esses grupos vulneráveis. O artigo 158A já é bem interessante, porque a gente vai começar a ver a cadeia de custódia em si. Tipo assim, os trechos que tratam diretamente da cadeia de custódia, que são inerentes à cadeia de custódia. Só confirmar se tá gravando, graças a Deus. Eu não quero perder isso aqui. Tá, bora lá então. Sobre cadeia de custódia, antes eu só quero fazer o disclaimer. Como eu havia mencionado, cadeia de custódia é uma coisa que, apesar de que não estava, né? Hoje tá, mas que não estava mencionada no Código de Processo Penal, já era uma realidade das polícias científicas no Brasil, já era uma realidade antes mesmo de haver a nomenclatura de polícia científica há muito tempo, porque quem trabalhava com isso, especialmente os peritos criminais, cara, é inerente você ter pelo menos uma noção mais abstrata que seja sobre cadeia de custódia. E o que é cadeia de custódia, basicamente? Gente, cadeia de custódia é você ter um controle, ter uma rigidez, ter uma prevenção para não contaminar vestígios e tudo mais. Como você vai coletar vestígios, como você vai manusear vestígios, armazená-los, transportá-los, de forma a preservá-los e de forma com que esses vestígios sirvam para que eventualmente no futuro virem provas num processo penal e ajudem a condenar alguém, ou mais importante ainda, porque mais importante do que condenar alguém é absolver alguém. Então já se tinha toda essa noção, e aqui é coisa básica mesmo que qualquer leigo sabe, de usar máscara, usar luvas, isolar um possível local de crime. Então toda essa noção a gente já tinha, e aqui só vale mencionar que no final do século passado para o século atual, ali acho que foi 94, 96, teve um caso de repercussão mundial, que foi o caso do O.J. Simpson, que não é dos Simpsons, ele era... Nossa, essa piada foi horrível. Ele era salvo engano, um jogador de futebol americano, que tinha um caso lá, não sei se era a namorada, era a esposa dele. Ele, supostamente, né, porque ele não foi condenado por isso, ele a matou e matou o suposto amante dela, e ele não foi condenado, ele foi absolvido pelo tribunal do júri. E um dos principais pontos alegados pela defesa, claro, teve muita questão racial, porque ele era um homem negro, então apertaram muito nessa questão racial, e talvez eu faça até um outro vídeo sobre essa questão da pressão racial nos julgamentos, mas foi principalmente, cara, porque não houve um controle da cadeia de custódia durante as perícias. Havia os registros lá do pessoal no local de crime que não estava preservado, sem luvas, entendeu? Foi uma cagada total. E aí, tipo assim, você para pra pensar, beleza, se fosse um cara pobre, tava fudido, ninguém ia dar a mínima. Mas, porra, um cara milionário, uma estrela dos Estados Unidos, meu irmão, acabaram com esse pessoal que fez essa perícia aí, com esse grupo policial. E no final das contas ele foi absolvido. Então daí a importância da cadeia de custódia,
porque isso aqui pode condenar o inocente ou absolver um culpado. Então, bora lá. Eu acho que não vai dar pra gente tratar tudo hoje, tá? Porque é muito comprido, mas eu vou tentar adiantar um pouco aqui. Artigo 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Cara, isso aqui foi exatamente o que eu falei. Cadeia de custódia vai envolver tudo. Começa no momento, sei lá, que a primeira autoridade policial chega no local do possível crime, que isola o local e continua com coleta de material, identificação de material, que mais? Transporte, manuseio, armazenamento, tudo isso é cadeia de custódia. Tudo aquilo que afeta vestígio, desde o momento de sua isolação no local de crime até o seu descarte, vai ser cadeia de custódia. E aqui, cronologicamente, é lógico, né? Ele menciona, inclusive, textualmente, cronologicamente, porque a gente tem que saber da onde aquele vestígio veio, por quem que ele passou, onde que ele está hoje, para onde que ele vai, onde ele vai ser descartado, deu para entender mais ou menos? Daí a importância de cada pessoa que for manusear aquilo, registrar quem está manuseando, quando está manuseando e informações extras. Eu não tenho aqui um saquinho de evidência para mostrar para vocês, mas lá, pelo menos o nosso, que supostamente vai ser o antigo, porque reza a lenda que vão trocar, ele tinha pelo menos 3 campos completos assim, que tinha lá sua unidade, nome do perito, a amostra, data e tal, que era para você ir informando, tá? Esse vestígio ele foi coletado aqui, e aí embaixo você botava qual que foi o próximo movimento dele. Embora imaginar, tipo, eu coletei aqui na minha regional em Emporá, eu preencho lá em cima. Mandei para Goiânia preenche lá embaixo, entendeu? E aí, tipo assim, de Goiânia esse vestígio foi, sei lá, pro fórum tal, lá da vara comarca tal. E aí botava lá embaixo. Deu para ter uma noção mais ou menos? Parágrafo 1º do artigo 158-A. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime, que eu havia mencionado, ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. E isso aqui é lógico, porque a cadeia de custódia não começa quando o perito chega no local, quando o auxiliar ou legista estão fazendo exame. Gente, começa antes. Começa quando se tenta preservar aquilo, começa com a PM lá no local, que é lógico, a polícia militar é a polícia ostensiva. Se você está vendo um possível crime, se você está vendo uma possível ameaça ou acha que vai sofrer uma possível ameaça, você não vai ligar para a polícia científica e dizer, olha, eu tô, sei lá, tem alguém querendo invadir a minha casa. Até pode tentar ligar. Tipo assim, eu pelo menos tento ajudar, que é uma coisa particular minha. Eu ligo para a PM, eu não vou ao local, lógico. Até porque na maioria das vezes eu tô sozinho, tipo assim, é até recomendado que você não se desloque sozinho numa viatura. Mas eu tento acionar a PM de qualquer jeito quando ligam pra mim. E, enfim, começa com isso, pessoal, com principalmente a polícia militar lá no local, que tem que isolar o local, com os bombeiros. Daí toda essa importância da integração entre as forças de segurança pública, porque o que elas fazem lá num primeiro contato é essencial para a gente depois na polícia científica e mais essencial ainda depois quando sai do executivo e vai para o judiciário. Então, eles isolam o local lá e tal, e aí já começa a cadeia de custódia. Ou se, por exemplo, mesmo que isolado do local, mas tem uma coisa que está lá fora que, por questão de expertise, por questão de divisão mesmo de tarefas, a polícia militar, os bombeiros militares não conseguiram identificar aquilo como vestígio, mas um perito conseguiu. Cara, a partir daquele momento que começa a cadeia de custódia. Então deu para ter uma noção mais ou menos? Não tem um momento assim definido, olha, a cadeia de custódia começa aqui, momento X. Cara, via de regra, ela vai começar no momento que se isola o local de crime. Mas pode ser que isso comece depois, quando só o perito descobriu que aquela coisa ali era um vestígio, entendeu? Então bora lá.
Parágrafo 2º. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Isso aqui está em conexão direta com o parágrafo 1º. O agente público aqui, qualquer pessoa, não precisa nem ser policial, tipo assim, viu que tem alguma coisa ali que pode ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos, esclarecer a autoria de um possível delito, cara, ela tem que preservar aquilo, informar a autoridade competente, de forma que não se danifique aquele material, aquele vestígio que está em posse, está em propriedade desse agente público. Deu para ter uma noção mais ou menos? Sei lá, enfermeira. Atender um caso de lesão corporal, depois dessa lesão corporal então passou para a polícia científica e, sei lá, ficou alguma coisa lá no hospital que sirva de vestígio. Ficou... não tem nem noção, deixa eu ver. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho meio surreal, mas tipo... uma roupa suja de sangue, qualquer coisa do tipo. Ela tem que passar aquilo ali para a autoridade competente. Deu para entender? Parágrafo 3º. O vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relacione à infração penal. Cara, isso aqui é só uma definição básica do que vai ser o vestígio relevante aqui pra gente. Bora lá. Vestígio é todo objeto ou material bruto. Eu não sei o que eles quiseram dizer com bruto. Eu imagino que eles queiram dizer que é concreto. Visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Porque é lógico. Se não tem como materializar aquilo, se não é uma coisa concreta, se é uma coisa abstrata, eu acho que não tem nem como se... como é que chama? Caracterizada como vestígio. Ela sim pode ser relevante para toda a cadeia de informações, para toda a cadeia de investigação, mas vestígio fica complicado de definir como tal. E aqui a gente faz um parêntese para informações digitais. Tá, sei lá, um computador que estava com pornografia infantil. Mas enfim, o vestígio em si não vai ser o dado digital de um vídeo contendo pornografia infantil. Vai ser o computador, vai ser o HD, vai ser o celular. Então, mesmo nesses casos que envolvam crimes cibernéticos, o vestígio continua sendo aquela coisa bruta e tal. Uma única exceção que eu consigo pensar agora de cabeça seria de armazenamento em nuvem. Porque, por exemplo, se aquele conteúdo de pornografia infantil está armazenado em nuvem e armazenado numa conta que pertença a alguma pessoa, o vestígio não pode ser o servidor do site que está armazenando. Deu para ter uma noção? Por exemplo, sei lá, tô matutando aqui para pensar em algum armazenamento... Dropbox. Inclusive eu uso o Dropbox. O Dropbox não pode virar um vestígio, entendeu? O servidor do Dropbox aqui no Brasil, que armazena conteúdo, não vai virar um vestígio. Mas aquele endereço IP que acessou aquele site, aquela conta que está vinculada àquele site, tudo aquilo sim vira um vestígio e não é bruto, entendeu? Não é visível. Então, sei lá, eu acho que seria uma exceção essa lei aqui. Essa lei não, esse trechinho aqui. Isso aqui merece esclarecimento, depois eu vou até pesquisar mais e trazer para vocês. A gente vai dar uma pausa por aqui agora, porque o artigo 158b é gigantíssimo, tem muitos incisos e a gente já está gravando por muito tempo. Eu não quero deixar aulas muito compridas, eu quero deixar as aulas ali de 10 minutos a 20 minutos no máximo, que aí fica um ritmozinho legal para a gente acompanhar todo dia, beleza? Mas a gente vai continuar sem enrolação essa parte de legislação específica do CPP e eu espero vocês para a próxima então. Senhoras e senhores, muito obrigado e tchau for now.